Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui para louvarmos ao nosso Deus que nos resgatou das trevas para o reino do seu Filho amado, e toda honra e toda glória somente a Ele. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Há pouco tempo eu preguei aqui em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 14. O título é Livre do Pecado pela Graça. Hoje eu vou pregar no capítulo 6, versículo 15 adiante. O título que está na Bíblia é esse: a lei, a escravidão e a graça. Mas o título da mensagem é o pecado escraviza, mas a graça liberta, né? O título da mensagem: o pecado escraviza, mas a graça liberta. Primeiro eu queria ler João 3,16 e depois Efésios 2, 8 e 9. João 3,16, depois Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Efésios 2 e 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, Jesus deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa salvação é pela graça de Deus derramada sobre nós, porque nós não merecemos e nem podemos fazer nada para sermos salvos por mérito nosso, mas a salvação é Deus quem nos dá gratuitamente na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Muito bem, é só uma base para o que vamos meditar hoje, que é Romanos 6, a partir do versículo 15. É só uma base, porque aqui fala da graça. Essa graça que nos salva, ela também nos transforma. Quando a graça de Deus alcança um pecador que nem eu, que nem nós, ela salva esse pecador e transforma, lava ele, purifica e leva ele nos caminhos de Deus. Aí nós vamos orar, depois nós vamos ler Romanos 6, a partir do versículo 15 ao 23. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para louvarmos ao Senhor e aprendermos da Sua santa palavra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor seja presente aqui conosco para nos ensinar, que o Senhor me usa como instrumento de bênção para falar somente a palavra do Senhor para a sua igreja, para o teu corpo aqui reunido, Pai. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, através da tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que nada impeça o seu agir aqui no nosso meio, na vida de cada um que aqui veio. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem.
Romanos 6, verso 15 diz assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E aí, a resposta ele mesmo dá aqui: de modo nenhum. Então, algumas pessoas podem pensar: se a salvação é pela graça, então eu posso fazer o que eu quero, porque é de graça, não depende do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Mas é como eu falei no início, quando essa graça nos alcança, essa graça salvadora, ela também é renovadora, restauradora, ela salva e transforma. Por isso que o apóstolo diz aqui: então, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Podemos continuar no pecado porque estamos na graça? E aí ele mesmo responde: de modo nenhum, de modo nenhum. E o verso 16 vai dizer: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Obrigado, irmão, que trouxe a água aqui. Muito bem. Então o verso 16 diz que a quem nós estamos servindo, nós somos servo dessa pessoa que nós estamos servindo. Se eu vivo no pecado, eu estou servindo ao pecado, eu sou servo do pecado, ou seja, simplificando, sou escravo do pecado. E a quem eu obedeço, desse mesmo que eu obedeço, eu sou escravo. Se eu obedeço ao pecado, eu sou servo do pecado, e o pecado gera a morte, e essa morte é a morte eterna, separação eterna de Deus. Mas se eu sou servo da justiça, se eu entrego o meu corpo para servir a justiça, ou seja, para obedecer o que Deus manda, o que a Bíblia fala, eu sou servo da justiça, e aí eu vou ser justificado por Deus. Quando a Bíblia fala da pessoa ser servo, vivendo no pecado, ela fala de uma pessoa que está ali continuando naquela prática. Não é de um crente que já aceitou Jesus, que já vive uma vida de santidade, procurando obedecer a Deus, mas escorrega em alguma coisa, numa palavra, é omisso em alguma coisa. Isso aí, a Bíblia sabe que todos nós, enquanto vivemos nessa carne, vai acontecer de eu escorregar em algum pecado. Mas é um deslize, não é porque eu quero, é porque a minha velha natureza, quando eu ajo sem pensar. É muito importante, quando a gente se irá por alguma coisa, der vontade de falar alguma coisa, é importante a gente parar ali, uns 10 segundos, e meditar. E aí nós vamos saber controlar aquele momento, para não nós mesmos, a nossa carne não florescer. Porque quando a carne se manifesta, desagrada a Deus, porque a nossa carne não é boa. O apóstolo Paulo disse que na nossa carne não habita bem nenhum. Ele disse que o bem que ele queria fazer não conseguia, mas o mal que ele não queria fazer, esse sim fazia. E nós não somos diferentes de Paulo. Paulo foi muito mais dedicado nas coisas de Deus, é tanto que ele foi um homem grandemente usado por Deus. E até hoje, o que Deus usou ele para escrever, está edificando o corpo de Cristo no mundo todo, né? As cartas de Paulo, as exortações,
que ele deu para as igrejas, e como também os demais apóstolos que escreveram a Bíblia, que fizeram parte do cânon da Bíblia. E aí, ele diz aqui no verso 16, que de quem a nós obedecemos, nós somos servo. Se eu sou servo do pecado, o pecado gera morte, morte eterna, separação eterna de Deus. Mas se eu sou servo de Deus, eu sirvo a justiça, e aí eu vou ter vida eterna. E no verso 17 diz: mas graças a Deus que outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Outrora escravos do pecado. Quando foi? Quando nós vivíamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Nós queríamos satisfazer a nossa carne, como diz lá em Efésios capítulo 2, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, no outro tempo, nós vivíamos dessa maneira, satisfazendo a nossa carne, e andávamos longe de Deus, distanciado de Deus, porque Deus é santo, Ele não suporta o pecado. E aqui no 17 ele diz que nós, ele até agradece a Deus no verso 17, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, isso aqui, quando nós viemos obedecer a forma de doutrina que nos foi entregue, foi no dia que nós entregamos nossa vida a Jesus, confiando nele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e aí Deus fez a mudança na vida de cada um de nós que entregamos nossa vida a Jesus. Porque aí passamos a obedecer a doutrina que nos foi entregue, como diz no verso 17. E no verso 18, diz assim: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós fomos libertados do pecado em Cristo. Ele nos libertou do pecado e nos transformou em servos dele, servo da justiça, como diz lá em João 8 e 36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então é Jesus que nos libertou do pecado, e agora nós somos livres do poder do pecado e da morte, transformados em servos de Deus, para glorificar o nome do nosso Deus com o nosso viver, com a nossa vida. É isso que Deus fez em nós. No verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ele está falando de duas coisas aqui. Quando nós vivíamos no mundo, nós oferecíamos nosso corpo, nossos membros, para servir ao pecado, para satisfazer a nossa vontade pecaminosa. Agora que conhecemos a Cristo, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento de viver, de maneira de viver, em Cristo agora, nós devemos viver uma vida para a santificação da nossa carne. Vamos ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Diz assim: Agora
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui Paulo faz um rogo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é uma entrega, que sejamos realmente a nossa vida entregue nas mãos de Deus, e Ele recebe isso como o quê? Como um culto racional. O nosso maior culto é o culto racional. Entregar a nossa vida como sacrifício vivo a Deus. Não é mandar mutilar o corpo, se queimar, fazer coisas parecidas. Não. Uma vida para honrar a Deus, vivendo uma vida santa diante dEle, em obediência à palavra dEle, fugindo do pecado todos os dias, fugindo das coisas que desagradam a Deus. Isso é o nosso culto racional. Ele recebe como aroma suave o nosso sacrifício a Ele, a nossa obediência a Ele. Isso é a maneira melhor que tem de nós honrarmos a Deus, é com a nossa vida dedicada a Ele. E aí o verso 2, ele dá um conselho para nós. Ele dá um conselho para nós porque Deus sabe que o mundo tenta sufocar a nossa fé. O mundo está aí tentando sufocar a nossa fé 24 horas por dia. E ele dá um conselho para mim e para a igreja, aqui no verso 2: e não vos conformeis com este século, ó mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos nos conformar com as coisas mundanas, que a nossa carne gosta. A nossa carne ama aquelas coisas, mas nós temos que dizer não para nós mesmos. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma cruz para levar. Temos que negar nossa vontade pecaminosa para servirmos ao nosso Deus. Meus irmãos, essa vida aqui passa que a gente não vê. Eu vou trocar uma vida eterna por um prazer mundano aqui que vai passar amanhã, vai se acabar. Lá é eterno. Deus garante vida eterna para quem crê em Deus. Irmão, aí você diz: não, você está pregando aí, não é graça, você está pregando é lei. Não é lei, porque essa graça que nos alcançou, ela nos dá a condição, essa graça de Deus que nos salvou, ela também transformou a nossa vida. É pelo poder de Deus que nós podemos dizer não ao pecado. Não é por minha força, não é por força nossa, é pelo poder do Deus que habita no nosso coração, do Deus que nos salvou. Esse Deus, Ele salvou e transformou a nossa vida, e Ele nos sustenta com sua mão poderosa. O que precisamos fazer é nos alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus e oração. O crente precisa orar, precisa buscar a Deus. E aí não fica difícil servir a Deus se nós buscarmos a Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Não fica difícil servir a Deus. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados para quem busca o alimento na palavra e na oração. Você vê que Jesus, ele tirava a noite inteira para orar, vivia orando a noite inteira.
e orava toda hora. Os discípulos também eram homens de oração. Naquele tempo não tinha a palavra escrita, ela foi escrita no decorrer do tempo, Deus soprando para os discípulos, para quem Ele queria soprar, e eles iam escrevendo. E era através da oração que Deus ia falando para eles escrever. Através da oração, Deus fala ainda conosco também. Quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse, a palavra de Deus diz, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos a Deus. Ele se revela a nós. Ele se revela a nós. Não estou falando de revelação, de adivinhar o seu futuro, não. Ele se revela mostrando que Ele é um Deus que está conosco. Você não pode ver, mas pode sentir a presença dEle. As maravilhas que Ele faz na vida daqueles que o buscam. Ele faz isso. Ele está bem pertinho daqueles que o buscam. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tentação. Clame, na hora da tentação, clame a Deus: Senhor, eu não quero cair nesse desejo do meu coração, não quero, eu renego esse desejo em nome de Jesus. O Senhor é o meu Deus, é o Senhor quem me dá força, é o Senhor quem é a minha segurança, é o Senhor que me dá vitória. Eu sou fraco, mas o Senhor é todo poderoso para me dar a vitória. Clame. Não precisa falar em voz alta, fale no seu coração. E Deus está presente para te socorrer, para me socorrer quando nós clamamos a Ele. Ele é um Deus, a não ser que você não tenha crido de verdade, mas se você creu em Deus de verdade, Ele está com você, Ele habita em você, e Ele está junto de você, te ajudando, te dando vitória aonde você precisar. No verso 20 diz assim: porque quando ereis escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Quando nós vivíamos no mundo, nós éramos escravos do pecado e nós estávamos isentos em relação à justiça de Deus. Nós estávamos separados, longe da justiça de Deus. E no verso 21 diz: naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Meus irmãos, o que a Bíblia fala aqui é uma realidade. Quando eu vivia no mundo, eu não tenho nenhum prazer nas coisas que eu fiz quando eu vivia no mundo. Pelo contrário, algumas eu me envergonho delas. Mas Deus me libertou de todas elas, pelo poder dEle, pela graça dEle que me alcançou. E eu creio que todos aqui foram libertos pelo sangue de Jesus que derramou na cruz para nos salvar. Todos os que creram nele. Mas as coisas antigas, antes de conhecermos a Cristo, tem algumas delas que nos envergonham. Com certeza, conforme diz aqui na palavra. E o verso 22 diz: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então agora nós fomos libertos do pecado, transformados em servos de Deus, e o vosso fruto agora, o nosso fruto, é para a santificação, para agradar ao nosso Deus, porque Ele nos salvou. Não é obras para ser salvo, é obras para agradar o Deus que nos salvou, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, na pessoa de Cristo Jesus. E aqui ele fecha com o versículo 23, ele fecha aqui com o versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, aquele que vive atolado no pecado,
Se ele morrer naquela vida, o salário dele é a morte, morte eterna, vai viver a eternidade separado de Deus no sofrimento eterno. Mas graças a Deus que com nós, Deus já nos resgatou. Deus já nos resgatou do pecado e agora Ele nos deu a vida eterna. O dom gratuito de Deus, como diz na segunda parte do versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, esse dom gratuito nos alcançou, essa dádiva de Deus que nos salvou e nos deu a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a cada dia e que possamos, meus irmãos, estar mais diligente na palavra, na obra, na obediência a Deus, no desejo, no alimento, buscando o alimento espiritual na palavra e na oração, que a oração também alimenta. Então, que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações, que possamos sempre estar prontos para fazermos a vontade de Deus, prontos para dizer não para a nossa vontade pecaminosa, para agradar o nosso Deus, para honrar o nosso Deus. Quando eu digo não para mim, para fazer a vontade dele, eu estou honrando a Deus, eu estou agradando ao meu Deus. Vamos orar e depois tem um tempo de oração, mas antes da oração, depois que eu orar aqui, eu queria convidar o irmão Edmilson. O irmão Edmilson já congregou nessa igreja. Ele deixou se enredar pelos rudimentos do mundo, ficou vários anos no mundo. Eu creio que o irmão sofreu algumas coisas lá no mundo, mas isso depois ele vai preparar um testemunho para dar um dia aqui na igreja, no dia que Deus tocar no coração dele, né? E é com muita alegria que eu quero dizer para a igreja que ele se reconciliou com Deus domingo, ele com Deus, e hoje ele veio aqui para dar esse testemunho para a igreja publicamente, de que agora ele vai seguir a Cristo, o único Salvador daquele que crê. E eu quero convidar ele aqui. A irmã Socorro quiser vir com ele, venha. Nós como igreja vamos orar junto com o irmão e agradecemos muito a Deus por Deus ter resgatado o nosso irmão, trazendo de volta para os caminhos de Deus. Aos olhos humanos a gente pensava assim que era difícil demais, né? Mas para Deus não tem nada difícil. Deus é Deus. Você quer dizer alguma coisa, irmão? Irmão, só falar que foi uma benção muito grande que eu senti domingo. Apesar de um vídeo que eu vi, aí a minha consciência pesou demais, que eu acho que um cara daquele morreu naquele momento, sem nunca ter procurado fazer o que não devia. E eu, como já acabei uns 4 carros já de capotada, carregando os outros no carro, jogando no mato, e Deus nunca me machucou. Eu acho que é uma bênção muito grande que eu tenho que contar um dia e agradeço muito, viu, por essa bênção grande que Ele me deu. Essa visão do domingo que eu vi, minha consciência ficou lá embaixo. E agora você está se entregando de volta. E agora estou me entregando a Ele de verdade. Peço que Ele me sustente para o resto da vida. Amém, amém. É porque lá fora eu não encontrei nada que prestava, só prejuízo. Verdade. Queria convidar o irmão Josué para vir aqui orar esse momento aqui, pelo irmão Edmilson.
Oramos, Senhor Deus, como tua graça é maravilhosa, como tu restaura a vida, Senhor Deus. Ó Deus, seja com teu servo, Senhor, sabendo que luta ele vai passar, mas na tua mão é maior que qualquer coisa dessa vida, Senhor. Ó Deus, seja com aqueles também saem da nossa igreja, Senhor, e estão lá no mundo, Senhor. Restaura, Senhor. Chama para atuar por isso, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. O irmão aqui foi a bênção, Senhor. Nós vimos a vida dele, quantos acidentes ele sofreu. E para o homem era impossível, mas Deus salvou ele, Senhor. Deus tem uma promessa com aqueles que te buscam, Senhor Deus. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, teu servo, Senhor. Sustenta teu servo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, como meu coração está alegre, Senhor. Tu pode mudar, Senhor, a vida do meu filho também, Senhor Deus. Traz meu filho de volta, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. 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 Então, queria que a igreja ficasse de pé. Vamos receber nosso irmão aqui em nome de Jesus, né? Quando eu disser todos recebem o irmão Edmilson como nosso corpo de Cristo junto com nós aqui, a igreja diz amém. Toda igreja recebe o irmão Edmilson como servo do Senhor aqui no corpo de Cristo? Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo de bom, meu irmão. Que Deus te abençoe ricamente.